Meu ouvido dói durante a viagem de avião. Nesse vídeo eu vou falar de 6 dicas de como você pode prevenir ou amenizar essas dores durante o voo. Meu nome é Renato Pontes, sou médico otorrinolaringologista e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo e gostaria de receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 dicas para prevenir ou amenizar as dores de ouvido durante a viagem de avião. Antes de eu falar sobre as dicas de prevenção das dores, eu vou falar um pouco sobre a anatomia para você entender o que é que acontece durante a viagem de avião. Bom, pessoal, a gente sabe que há uma comunicação entre o nariz e o ouvido, lá no final do nariz, num canalzinho chamado tuba auditiva, certo? E essa tuba auditiva precisa funcionar, ela precisa abrir para equalizar a pressão, né, do ar com a pressão do avião. Por isso que a gente costuma sentir mais dores ou na subida ou na descida, quando há essa diferença de pressão. E por diversas causas, essa tuba auditiva não funciona numa condição chamada disfunção tubária. Renato, e o que é que causa essa disfunção tubária? Algumas coisas podem causar, como por exemplo as rinites, as sinusites, gripes, resfriados, né? A própria hipertrofia da adenoide pode causar essa disfunção tubária, tá certo? Só um adendo, uma observação, que viagens mais longas tendem a ser melhor do que viagens mais curtas. Aquelas viagens mais curtas em que um avião sobe e desce de forma, vamos dizer assim, mais rápida, os pacientes tendem a ter mais dores de ouvido. Diferente daquelas viagens mais longas, por exemplo, o exterior, em que o avião passa horas lá em cima, em altas altitudes. Então, essas viagens tendem a doer menos o ouvido, porque o organismo vai meio que se adaptando, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar algumas dicas aqui para prevenir essas dores de ouvido no avião. Então, primeira dica, pessoal, que eu vou dar é para você viajar mascando chiclete ou até bocejando, né? Por que, Renato, que isso alivia essas dores? Então, pessoal, toda vez que a gente masca um chiclete e engole aquela saliva, certo? Isso facilita a abertura do canal da tuba auditiva. E isso é bom, abrir o canal da tuba auditiva, vai o ar para dentro do ouvido e equaliza a pressão. Mesma coisa que bocejar, né? Ocorre quando a gente boceja, o músculo puxa a tuba auditiva lá no final da garganta e aí vai o ar para dentro do ouvido e isso alivia também, tá certo? A segunda dica que eu dou é levar uma garrafinha de água, tá? Fica tomando pequenos goles constantemente. Não toma de uma vez só, fica tomando pequenos goles. Pelo mesmo mecanismo que eu falei, toda vez que você engole, a tuba abre, o ar vai para o ouvido, algumas vezes você até escuta um estalinho no ouvido, certo? E aí alivia bastante. Terceira dica, pessoal, se o seu nariz estiver obstruído, né, horas antes do voo ou até mesmo no voo, vocês podem utilizar aqueles vasoconstritores nasais, tipo Nelsoro ou Naridrim, esses vasoconstritores. Mas atenção, pessoal, não se vicie nesses remédios. Essas medicações devem ser utilizadas por no máximo 5 a 7 dias. Você utiliza ali só antes do voo, tá certo? Quarta dica, pessoal, se vocês já têm um histórico de sentir muitas dores durante a viagem, vocês podem levar um analgésico, né? Uma dipirona, um paracetamol, certo? A não ser que você tenha alergia a essas medicações, tá certo? Mas vocês já levem na bolsa, porque caso sintam, né? Você já toma, que alivia bastante, tá certo? Quinta dica, pessoal, se caso vocês sintam dores durante a viagem, vocês podem pedir à comissária de bordo uma compressa morna, né? A compressa morna, ela alivia bastante as dores de ouvido durante a viagem, tá certo? Sexta e última dica vai para aquelas mamães que estão viajando com bebês, tá? Então é interessante que o bebê de colo, no momento que for na subida do avião ou na descida, coloque um bebê para amamentar ou então na mamadeira, pelo mesmo mecanismo que eu falei lá na dica 1 e 2. Quando o bebê está mamando ou tomando a mamadeira, ocorre a tendência de abrir a tuba auditiva e equalizar as pressões do ar e do ouvido. Então essas foram algumas dicas que você pode tomar durante a viagem. E aí eu quero que vocês me contem, vocês já tiveram dores de ouvido no avião? Costumam ter toda vez que viaja? Escrevam aqui nos comentários
tá certo? E se você gostou, compartilhe com amigos e familiares. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo.